tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nosso vídeo aqui é ainda no tema de relacionamentos amorosos, dentro desse mês de junho, que a gente resolveu fazer um pouquinho mais temático. E aí a gente trouxe um tema, né, que eu vou deixar aqui para a Tati contar para vocês. Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente falou sobre relacionamento no geral no vídeo anterior, relacionamentos, né? Hoje a gente vai falar de relacionamentos abusivos, que eu acho que é bem importante, é um tema recorrente na prática clínica. Então, infelizmente, né, a gente tem um índice alto de relacionamentos abusivos no nosso país, e eu acho que a gente pode generalizar até para falar no mundo como um todo. Eu tenho visto muito na clínica, Tati, assim, o número de relacionamentos abusivos, de supervisionando. Então, é grande mesmo, acho que é a procura, né, para a terapia, e às vezes nem sempre é a queixa inicial, a gente só descobre no decorrer. Muitas vezes não é a queixa inicial, né? E às vezes até o próprio indivíduo que está no relacionamento, ele só descobre que ele está no decorrer do processo terapêutico. Isso também é uma coisa importante. Não é que a pessoa vem para a terapia escondendo isso da gente. Às vezes ela também normalizou alguns comportamentos da relação que são considerados abusivos, e ela traz ali e vai aparecendo conforme ela foi contando sobre a vida dela, né, sobre a terapia em si. Eu acho que os dois extremos aparecem na terapia, né? A vítima, o abusador, né? Ou então quando a própria pessoa se alterna nos dois papéis, porque isso também costuma ser comum. É que daí a gente fala sobre a dinâmica da relação abusiva. Dinâmica da relação que daí a pessoa acaba alternando nos dois papéis, entre a vítima e a pessoa que também faz comportamentos de abuso, né? Comportamento de abuso. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho do que seria, né, um relacionamento abusivo, o que define um relacionamento abusivo. E eu acho que a principal característica que define um relacionamento abusivo é a presença de algum tipo ou mais de um tipo de violência nessa relação. Isso. Então, violência pode entrar na psicológica, pode entrar em violência verbal, violência patrimonial, várias violências presentes, né? Às vezes não é nenhuma, né, Tati? Geralmente é mais do que uma que acontece. Mais do que uma. Então, o tipo de violência que a gente mais conhece, é mais falada, inclusive já existe uma lei que protege o indivíduo, é a violência física. Né? Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, aqui, que protege o indivíduo, que é a violência mais falada, eu acho que por ela ser mais visível, no sentido que ela deixa marcas no corpo do indivíduo. Não que ela seja mais grave ou a pior delas, quando a gente coloca aqui, porque eu acho que não dá para comparar, né, dor, sofrimento e violência, mas ela é a mais visível pelos outros. Pelos outros, e na verdade também ela é o nível de escalonamento da violência. Então, um relacionamento abusivo, ele nunca vai iniciar numa violência física, ele vai iniciar aqui nos primeiros degraus, geralmente numa violência psicológica, numa violência verbal, depois para uma patrimonial, não necessariamente nessa ordem, mas quando chega no nível de violência física, já se torna ali um dos níveis mais altos que vai escalonando essa violência dentro da relação. E o problema maior é quando a vítima não consegue identificar que é uma situação de perigo ou uma situação de violência. Consegue, às vezes, perceber que tem alguma coisa de errado, mas vai relevando, deixando passar alguns tipos de comportamento em função, muitas vezes, até daquele ciclo de violência, né? O ciclo de relacionamento abusivo. Que aí, quando a gente consegue identificar e ajudar a pessoa a identificar, isso é essencial também. Isso, eu acho que é isso. A física é mais visível, mas a gente tem também a violência psicológica, né? Que eu acho que seria definida assim como você menosprezar alguém, colocar insultos verbais em relação à pessoa, né? Eu acho que a gente até relaciona um pouquinho com a noção de self, porque dá rótulos para a pessoa, nomes que rotulam a pessoa, que colocam ela para baixo. A gente também tem a violência sexual, que eu acho que é bem importante a gente falar, porque aqui no Brasil e na sociedade como um todo, quando a pessoa está numa relação, a violência sexual, às vezes, ela é questionada. Mas é seu marido, ou é seu namorado. Então, não é uma violência sexual, não é um estupro. Mas desde que não haja o consentimento na relação daquela vez, é um estupro. Então, se você está dormindo e a pessoa
tá te violentando, não houve um consentimento. Então, ainda assim, por mais que você esteja numa relação séria, é uma violência sexual. Né? Você está dormindo, ou se você não consentiu, se você não queria. Está alcoolizada, né? Também entra na violência sexual. Então, eu acho que é bem importante a gente falar isso, porque há um mal entendido de quando você está numa relação, não, como se tudo fosse permitido sexualmente, porque você consentiu estar na relação. E não é bem assim que as coisas andam. Né? São duas coisas, né, separadas, né? Para estar em uma relação e consentir práticas sexuais. A prática sexual, isso mesmo. E a violência patrimonial, que eu acho que é uma das menos conhecidas, mas eu acho que é importante a gente falar dela também, porque faz bastante parte de uma dinâmica de uma relação abusiva. Às vezes o abusador ou a abusadora fazer com que o indivíduo, né, com o qual se relaciona, se afaste de atividades de trabalho para reduzir a possibilidade da independência financeira, né? Então, fica dependente financeiramente do parceiro. Às vezes ele é uma pessoa que guarda e esconde os próprios documentos da pessoa para que a pessoa não possa viajar, se candidatar a uma entrevista de emprego, entrar numa oportunidade nova. Procurar um advogado. Então, eu acho que tudo isso entra na violência patrimonial. De alguma Também, forma. às vezes, tem prática que eu vejo assim, é de pegar dinheiro da outra pessoa, então começa a tomar conta das finanças com essa desculpa, mas começa a ficar em posse de cartão, em posse de saldo bancário, de acesso à conta, às vezes de investimentos. Então, isso também entra na violência patrimonial. Passa para o nome dele, compra coisas, deixa só no nome de um dos indivíduos ou no nome de alguém da família do indivíduo, né? Então, eu acho que isso também se apropriar de bens do indivíduo também se corresponde numa violência patrimonial. E a gente sabe que um dos principais motivos das pessoas às vezes ficarem numa relação abusiva é a falta de dependência financeira. Então, depende do marido, às vezes tem filho, que como é que eu vou sair de casa e levar meu filho embora se eu não tenho dinheiro? Arcar com custos de escola, de moradia, enfim, de tudo, né? Isso vai deixar essa relação de dependência. Isso, então eu acho que essas são os principais tipos de violência que estão ali no relacionamento abusivo, que é uma relação que vai envolver uma relação de poder mesmo, né? De um indivíduo exercendo poder de decisões sobre a vida do outro. Isso. E aí a gente também consegue observar esses comportamentos dentro do ciclo de violência, do ciclo de relacionamento abusivo. Então, começa ali, geralmente, né, com fase da tensão. Então, pequenos insultos, aquela a situação que, às vezes, a vítima sabe que a outra pessoa talvez fique chateada, ela já fica com receio, já fica com aquele mal-estar, frio na barriga, com medo do que a outra pessoa vai fazer. Ou começa algumas falas que vêm na violência psicológica, começa algumas ameaças de se você não ficar comigo, ninguém vai te querer, porque só eu te aguento, ninguém vai aguentar você. Então, isso tudo vai entrando na fase da tensão. E aí parte depois para a explosão. E que a explosão, geralmente, são violências verbais, são violências físicas, ameaça, risco de morte. E depois que acontece a fase da explosão, né, vem aquele arrependimento. Ah, desculpa, eu nunca mais vou fazer. A fase de lua de mel, que a gente chama. Desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Traz flores, então trata muito bem. E normalmente é isso que mantém, né, o indivíduo numa relação abusiva. Porque se a gente for para análise de comportamento, é um reforço intermitente. Então, a gente vai ter várias partes do relacionamento que serão reforçadoras, que serão boas de serem vividas, tal. E o indivíduo, e quem está numa relação não quer perder essa parte. O resto é difícil, mas não quer perder essa parte. Até porque nessa fase da lua de mel, geralmente o abusador ele faz muitas coisas que ele prometeu a relação inteirinha e nunca fez. Então é nessas horas que eu já vi gente comprar casa, que eu vi assumir relacionamento, procurar terapia, procurar tratamento médico, noivar, dar buquês de flores enormes, fazer demonstrações de afetos públicas e assim, extravagantes. Então tem ações de comportamento que é uma forma de contra-controle da vítima. Ele tenta controlar, às vezes, a decisão que a vítima tem de querer sair, de não estar mais naquela relação, e ele encontra mecanismos de manipular novamente e deixar essa vítima refém de uma espera desse reforçamento intermitente de que, de novo, ela vai ter uma relação melhor. E o problema é que isso não dura, né? É legal quando está acontecendo, mas o problema grande é que isso não dura, e as fases ali de tensão, de explosão, elas voltam.
E o ciclo vai se repetindo. Então, o papel da terapia é auxiliar a pessoa a identificar esse ciclo, né? Então, pode começar a nomear, acho que esses comportamentos e depois levar o nome também de ciclo de relacionamento abusivo. E dentro, acho que dessas questões que acontecem, a vítima, ela fica muito fragilizada. E é aí que a gente gostaria de trabalhar aqui na perspectiva da ACT, que é algo que a gente vê muito benéfico para casos de vítimas de relacionamentos abusivos. Isso. Então, como você percebe, Tátia, a ACT nesses casos? Eu acho que primeiro eu vou trazer uma característica da relação abusiva e relacionar com as questões da arte, né? Uma característica bem grande que a gente já falou, que é um tipo de violência, é a invalidação da vítima. É como se ela fosse uma pessoa que não conseguisse, não pudesse, fosse uma pessoa fraca, que não desse conta das coisas. Qualquer opinião que ela vai emitir, a pessoa diz que não tem nada a ver. E veja como isso tem impacto em dois processos importantes da arte que a gente precisa trabalhar aqui. Né? O primeiro dele é na noção de self. Então, assim, se me dão vários rótulos sobre quem eu sou o tempo todo, que eu não consigo, que eu sou a pessoa que não dou conta, que eu sou a pessoa fraca, que eu não sei de nada. Que eu sou difícil de lidar, que ninguém vai me aguentar. Eu posso passar a acreditar nisso. Então, isso vai definir o meu self, né? O self como conceito. E quando eu acredito nisso, pode ser que eu deixe de fazer outras coisas na minha vida que são importantes, porque eu estou muito, né, fusionado com essa ideia de que eu não consigo. Se eu não consigo, eu não vou nem tentar. Então, eu fico nessa relação ruim. Se ninguém vai gostar de mim, ninguém me aguenta, então eu vou ficar com quem me aguenta. Então, eu entro nessa questão do self conceitual, isso fica muito forte. O papel do terapeuta ACT é trazer para o self contextual. Então, assim, você é muito mais do que isso é só um pensamento, um rótulo que te deram. Em alguns momentos pode ser que você não consiga, mas em outros você consegue. Já conseguiu. Então, entender que a pessoa é muito mais do que o rótulo que deram para ela, que vem ao pensamento dela quando ela tenta fazer alguma coisa. Isso, até porque, veja, é um treino de múltiplos exemplares. De tanto repetir que a pessoa é isso ou aquilo num tom invalidativo, ela vai passar a acreditar isso de si, até porque a gente precisa do outro para dar essa noção de self, como é que a gente conversou aqui nos nossos vídeos anteriores. Então, ela vai passar a acreditar, e o papel do terapeuta é abrir uma outra perspectiva, trazer outras funções desse estímulo do eu para ela, para que essa pessoa ela passe a reconhecer outras características de si, ou até mesmo aquela pergunta super potente de quem você era ou deixou de ser quando começou a se relacionar com essa pessoa. Então, tentar resgatar aspectos que um dia também fizeram parte dessa identidade dela. Porque existe uma perda de identidade muito grande, não só por essas invalidações, mas às vezes, para manter a relação, a pessoa vai tendo que se encaixar, vai diminuir para caber naquela relação. Então, vai deixando de ouvir as próprias músicas, de comer as coisas que gosta, de frequentar lugares que gosta, de assistir determinadas coisas que gosta, tudo para não desagradar a parceria. E nesse caso, o abusador, ou abusadora, enfim, né, dependendo da questão de gênero, entra nesse lugar, assim, de tomar conta da vida do outro, né? Então, tudo que é dele, ou a vítima, ela vai absorvendo para a sua identidade, mas não necessariamente é exatamente o que ela gosta, mas às vezes é mais nessa função de não perder uma relação. Então, por isso que a terapia ela entra nesse devolver um pouco da identidade e nesse foco bem grande na perspectiva de self como um conceito. Isso, porque daí ela vai, além das coisas que ela vai deixando de fazer que ela gostava, ela vai se afastando de família, de relações, de trabalho, e ela vai deixando de vivenciar e entender até quais são os seus próprios valores. Eu acho que isso é algo que a invalidação também faz. Toda hora que se eu falo que é importante para mim, que eu quero fazer, o que eu quero viver, e o outro que está comigo invalida, o que acontece dentro dessa perspectiva? Eu começo a achar que aquilo que eu acho que é importante para mim não é. Então, e não é incomum que as pessoas não tenham nem clareza dos seus próprios valores. Então, o que é importante para você? Nem sei mais. Né? Como a Ana comentou aqui, porque me encaixei tanto no que o outro queria de mim, ou que o outro valorizava, para eu não entrar em conflito, para eu manter a relação, que eu nem sei mais o que eu gosto, o que é importante para mim, o que é valoroso. Isso é bem comum. Tem uma série na Netflix que eu adoro, eu acho que ainda está disponível, é meio antiguinha, assim, da época da pandemia, que se chama Made.
Eu dar um pequeno spoiler, assim, que eu acho que a gente percebe ao longo né, da trajetória da personagem que vive uma relação abusiva, essa perda de identidade, que ela vai num lugar para escolher roupa, ela não consegue nem escolher roupa, porque ela não sabe mais quem ela é. E depois, em momentos diferentes, que ela já está melhor, já está mais fortalecida, ela vai e ela consegue fazer escolhas de roupa, de blusa, de calça, enfim, que sejam compatíveis com a identidade dela. E isso, assim, para nós na clínica, quando a gente vê, é muito triste também, né? Ver a pessoa perdendo a identidade, a pessoa que não sabe mais quem ela é e nem o que é valoroso para a vida dela. Porque o abusador, ele vai querer afastar, deixar ela mais sozinha, mais vulnerável. Então, existe esse afastamento de redes de apoio, né? Que é o segundo movimento também muito importante do terapeuta, é fortalecer essa rede de apoio. Eu vou achar depois o nome, que eu não me lembro de cabeça, mas se você souber, você fala, Ana, também, de uma série que eu assisti também, né, que diz, é uma série turca, tá, que é uma mulher que também se casou, e quando ela se casou, o marido dela é uma forma de violência muito sutil, então não mostra muito como é uma relação abusiva. Ele fala para ela que a amiga dela não é legal, não é digna de ser amiga, de ser, né, da amizade dela, porque a amiga dela não é uma pessoa que ele avaliaria como uma pessoa com influências positivas, ela vai se afastando de amizade. Fala que o trabalho dela é um trabalho que não é muito relevante, que ela não ganha muito para ela sair do trabalho, e ela só se voltar para a família, então ele vai fazendo isso com o tempo, com ela, né, e até que quando eles ficam mais velhos, ele decide se separar. E ela fica sem nada. Então, ela fica sem um emprego, ela fica sem amizade, que ela não tem mais, não, ela fica sem nada. Eu acho que é tempo para recomeçar, se eu não me engano, a série. Depois eu conto para vocês aqui. E eu acho muito legal, porque ele mostra como, de uma forma muito sutil, como se fosse algo normal de uma relação, o parceiro te invalidar e você não conseguir identificar o que é importante para você. E ela fica perdida quando isso acontece. Ela fala, o que eu vou fazer da minha vida? E ela vai tentando, aos poucos, recuperar aquilo quem ela era antes do relacionamento, tentando se aproximar novamente das amizades, buscando o que ela gostaria de em relação a trabalho, a emprego, né? Podendo fazer alguma coisa diferente. E eu acho que mostra muito isso, como ela se invalida, ela não consegue identificar nem o que é valoroso para ela, e depois de um certo tempo e se coloca, e as pessoas colocam ela, quem que é você que não conseguiu segurar um marido, um casamento? Né? Então, veja, tudo isso vai entrando nas fusões cognitivas, né? Perfeito. Isso, no self conceitual, e como ela vai tentando aos poucos fazer uma coisa que ela sempre quis fazer e invalidaram, que era conhecer o deserto. Então, assim, que na cultura deles é mais fácil, né? Não vou falar que no Brasil, lá existe deserto, né? Então, na cultura deles é muito mais fácil, que as pessoas falavam que era bobeira, que era besteira, que era uma vontade que não tinha nada a ver. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho que, Ana, assim, eu acho extremamente comum no consultório, mulheres, assim, acima dos 35, 40 anos, que vêm, às vezes, para o consultório, que largaram, abriram mão de tudo na vida em prol do marido, da família, e aí o marido quer se separar em determinado momento, ou então os filhos crescem e a pessoa não sabe nem do que ela gosta. E nem o que ela quer. Né? Eu estou dizendo mulheres, isso também pode acontecer com homens, mas é muito comum que a mulher, pela nossa estrutura de sociedade patriarcal, ela largue as suas coisas em função ao trabalho do homem, em função da família. Né? Pode acontecer com qualquer gênero, assim, mas eu acho que é uma coisa importante da gente colocar. Com e daí, certeza. Como chega lá na frente, ela não sabe nem o que ela quer da vida. Até porque nós, mulheres, somos ensinadas a ser desejáveis pelo outro, a ter padrões de comportamento socialmente aceitos, a ser, sabe, delicadas, femininas, que a nossa função é segurar, obedecer, segurar marido. Então, eu fico aqui pensando quanto tudo isso na nossa estrutura, né, cultural faz parte e fortalece as fusões cognitivas de que, ligado a esse self, de que sou eu o problema nessa relação. Não é ele, ou a parceria que é tóxica, que é abusiva, mas sim sou eu, que há algo de errado comigo. Tem uma coisa de errado comigo. As culturais, elas vão fortalecendo muito a mulher, às vezes, até permanecer, a ficar nessa relação. E daí eu acho muito legal, eu já assisti essa série umas 3 vezes, porque eu gosto muito dela, porque eu acho que ela é muito linda, porque ela mostra o fortalecimento do indivíduo
com o tempo, como ele sai enfraquecido, né, e deprimido de uma relação, não sabe o que ele gostaria para a vida, porque o self dela conceitual sempre foi da esposa e agora ela não era mais uma esposa. E o que sobrou para ela ser? Ela não sabia nem o que ela queria ser. E é muito bonito como mostra como o tempo vai fortalecendo o indivíduo, que é isso que a gente faz num processo terapêutico de uma pessoa. Então, nós vamos trabalhar bastante nesse fortalecimento do self como um conceito, enfraquecer essas fusões cognitivas que essa pessoa ela vivenciou por um determinado tempo nesta relação, enfraquecer algumas fusões cognitivas ligadas à cultura. E eu acho que essa conexão também com o momento presente, com a vida que ela quer viver, com os valores. E os valores vai ser esse nosso fortalecimento da rede de apoio, com relações de amizade, com relações de família, maternidade, às vezes, com a saúde, bem-estar, a área profissional, a área educacional, as áreas de vida como um todo. Né? Então, entra em focar na fortalecimento nessa rede de apoio dela, trabalhando bastante, sabe? O que é valioso para essa pessoa. Isso. E daí, assim, a gente não consegue fazer com que nenhum indivíduo ele tenha ações com compromisso com valores se não está claro quais são os valores. Às vezes não está claro para ele, não é nem para nós, terapeutas, né? Às vezes não está claro para ele também. Então, esse é um processo que a gente precisa fortalecer dentro do consultório, né? Da identificação de valores, entender o que é importante para o indivíduo, e está conectado com o momento presente. Porque eu acho que, assim, ó, se eu estou muito fusionado com ideias, eu sou fraca, isso é o melhor que eu vou conseguir, ninguém gosta de mim, né? Então, assim, eu não consigo sair dessa relação, eu nem tento, aí eu fico me esquivando das situações, né, de possibilidades aí de fazer diferente. Aí também envolve a aceitação, porque eu acho que na esquiva, às vezes o indivíduo assim que não acha que não dá conta de sair, ele fala assim, não, mas né, o meu parceiro ou minha parceira faz isso, mas ela também me trata muito bem, ela é uma ótima mãe, um ótimo pai para os meus filhos, então fica na hiperjustificativa do comportamento do outro, também com um padrão de esquiva, porque é muito difícil para mim sair, e aí eu não entro em contato com o momento presente, como eu estou me sentindo, se eu estou feliz nessa relação, se eu estou sendo violentado ou não, eu acho que esses são fatores bem importantes de observar. Com certeza, você trouxe, acho que o aspecto da aceitação, tá? Acho que também é muito importante aqui nessa análise, que vamos pensar assim, se a pessoa, ela está tanto tempo fusionada com aquela perspectiva sobre si, ou até com essas variáveis culturais, a questão é o que ela não quer sentir se ela abrir espaço para perceber essa relação como ela realmente é. Isso e ela mesmo. não quer pensar sobre si, que ela está com dificuldade de abrir espaço para ver a relação que ela vivencia. Então, por isso que envolve muito esses aspectos culturais e envolve muito esse treino de múltiplos exemplares que ela também vivenciou, não só muitas vezes nessa relação, mas ao longo da vida dela inteira. Que essa relação só veio como mais um modelo que ela aprendeu, que é a forma de se relacionar. Então, abrir espaço para lidar com o que aqui dentro que é difícil sentir, experienciar, que eu me mantenho numa relação que não faz parte dos meus valores, né? Que já ultrapassou o que é negociável em questões de valores, né? E eu acho até importante a gente falar aqui, generalizar, que a gente traz muito relacionamentos abusivos no contexto das relações amorosas, mas que em qualquer tipo de relação humana pode ser abusiva também. Tá? A gente tem muitos exemplos de relação abusiva com familiares, por exemplo, dos indivíduos. Não é uma relação amorosa, romântica, mas com familiares ou até com amizades, que às vezes são extremamente abusivas, invalidantes. Né? Eu acho que isso também é importante falar, porque onde tem relacionamento pode ter violência, né? Independente de qual tipo de relacionamento seja, né? Relações de poder, relações de violência, que eu acho que são extremamente importantes a gente pensar aqui e falar sobre. Isso, exatamente, Tati. Eu acho que esse tema é tão complexo, né? Ele dava muitas horas aqui de discussões, porque ele é complexo, é denso, eu acho que a gente, né, tem tanta coisa aí que fala sobre, né, relações abusivas, mas infelizmente a gente precisa dar uma pincelada aqui pelo tempo, com esse foco na terapia com a ACT. E quando a gente fala mais aqui, né, trazendo um gênero feminino, né, de mulher, é mais nessa perspectiva que é o índice maior. Não quer dizer que não possa acontecer com relacionamentos
homossexuais, homoafetivos. isso. Né? Então, não quer dizer que é exclusivo de hétero, mas é a questão que isso é mais comum acontecer num lugar em que o homem é o abusador e a mulher a vítima, mas também pode acontecer o oposto, pode acontecer com relacionamentos homoafetivos. E pode acontecer também da mulher ser abusadora e o homem ser a vítima em relações heterossexuais, né? Então, eu acho que é um ponto para a gente falar ali. Eu até queria comentar uma coisa aqui, porque eu não sei se você assistiu ou está acompanhando uma série que está muito famosa, que mostra todos esses tipos de violência, que é o Conto da Aia. Você já assistiu, Ana? Já. Ou está assistindo? Faz tempo assisti na época da pandemia. Aquela série tem meu coração, apesar de ela ser pesadíssima. Pesadíssima. Então, assim, você sabe que eu estou assistindo ela só agora, né? E, assim, como a gente vê lá todos os tipos de violência, manipulação psicológica, violência física, né? Violência patrimonial. Então, todas as formas de violência acontecerem. Eu confesso que eu tenho uma relação bem ambivalente com a série, porque eu gosto bastante, eu quero saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ela gera um desconforto muito grande na gente ao assistir, né? Quem está assistindo, comenta aí depois com a gente também, porque eu queria ter alguns interlocutores para conversar sobre a série, porque a maioria das pessoas que eu conheço não assiste. E eu vejo como é importante, tem vários aspectos psicológicos a serem colocados assim nessa série. Eu assisti com a minha mãe, Tati, eu lembro assim que ela dizia, Ana, tá muito difícil continuar assistindo. E a gente precisava dar umas pausas para voltar a assistir, porque eu acho que essa ambivalência, ela é muito interessante, eu acho que ela aprende pela narrativa, por identificação, né? Porque é um contexto ali fictício, entre aspas, de uma série, mas a gente sabe que isso aconteceu, na verdade, em histórias anteriores, né, em tempos anteriores, que a autora se inspirou, e também é um contexto que a gente vive de formas... É possível acontecer hoje em dia. Esse é o medo que traz, né, da possibilidade disso voltar a acontecer em algum momento. Né? Mas eu acho que demonstra isso que a gente está falando de todos os tipos de violência também. Com certeza. Mas, bom, por hoje, né, a gente até se animou aqui já falando do Conto da Aia, enfim. Vamos deixar aqui para vocês as indicações dessa série que a Tati trouxe, aí que eu também fiquei curiosa, e da que eu falei do Netflix, que é a Maid. Né? Então, que eu acho que é importante para a gente entender um pouquinho mais sobre como que é, às vezes, essa sutileza e essas intervenções na arte. Então, focar aqui, ó, aumentar a rede de apoio, que isso é áreas de valores da vida da pessoa, áreas de vida, o foco no self como um conceito, desfusão, né, aceitação, porque ela não quer sentir ao ver essa relação, e o momento presente também. Né? Isso mesmo. Então era isso, gente. Obrigada por hoje. Não deixe de fazer os comentários de vocês, de curtirem os vídeos, compartilharem com quem vocês acham que possa interessar, né? E até o próximo vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.